O Fed finalmente jogou a toalha. Ontem, o presidente do Banco Central, Jay Powell, anunciou que o Fed decidiu cortar juros e isso marca um novo ciclo de afrouxamento monetário que já iniciou lá na economia norte-americana. Mas a grande questão que fica aqui é se esse tipo de corte de juros que nós tivemos agora ontem e que é o primeiro corte de juros de 2025 é algo positivo para o Bitcoin ou se isso pode trazer mais riscos para o mercado do que oportunidades. Bom, é basicamente isso que eu vou te mostrar hoje no vídeo e nós iremos analisar não só aqui o que mudou no discurso do Fed, o que mudou no discurso do Powell, mas também por que o mercado de trabalho se tornou o principal foco e como é que essa virada de política monetária impacta diretamente o Bitcoin e ativos digitais, para a gente compreender que tipo de dinâmica a gente pode esperar nos próximos meses. Então fica aí até o final que a gente vai discutir tudo isso no vídeo de hoje. E como eu falei, esse é o primeiro corte que está acontecendo agora em 2025 e isso surge aí depois de um longo período de pausa, que é esse período aqui que eu estou mostrando para vocês no gráfico da taxa de juros e da sua curva futura. Esse período de pausa estava muito relacionado a um discurso que o Federal Reserve esteve implementando relacionado às taxas de inflação de preços lá na economia dos Estados Unidos, porque para eles essa inflação ainda estava acima dos 2% e nós discutimos no vídeo dessa semana justamente que esse era o principal ponto de tonalidade para manter uma política monetária não contracionista, pode-se assim dizer, porque subida de juros é que forneceria uma política contracionista, mas sim uma política mais neutra ou, pode-se assim dizer, restrita. Esse tipo de política monetária que foi adotada aí na maior parte dos últimos meses acabou chegando ao fim ontem com um corte de juros de 25 pontos base, que é 0,25% na taxa de juros, né? E essa é basicamente aqui o primeiro corte que a gente tem visto, que é esse corte bem aqui. É bem distinto também para a gente compreender, é bem diferente do que foi o último período significativo de corte de juros que aconteceu lá em 2020, quando nós temos dois momentos cruciais, né? Nós temos um primeiro momento de corte de juros e depois um segundo momento de corte de juros, algo que a gente está vendo agora, né? Nós tivemos um primeiro momento de corte de juros e agora nós estamos vendo o segundo momento. Entretanto, aqui já a gente precisa já contextualizar que esse segundo momento não está sendo muito similar àquilo que foi o primeiro momento anterior, ou que pelo menos foi aquilo que a gente viu lá em 2020. Nesse primeiro momento aqui, nós tivemos cortes de normalização. Isso é algo que eu já trouxe aqui para vocês no último vídeo do canal, que é cortes aqui que acontecem na taxa de juros quando o Federal Reserve precisa manter algum tipo de política monetária para reacender ou para estimular a sua economia dentro de um período de desaceleração. Só que esse período de desaceleração ele é algo que está projetado no futuro e o Fed tem essa visão de tentar evitar que isso perca o controle. Já no segundo momento é de fato uma perda de controle mesmo, então o nível de desaceleração econômica já atingiu níveis insustentáveis e aí você tem um corte emergencial. Nós tivemos agora no ano passado cortes de normalização que estiveram ajudando justamente a manter a atividade econômica relativamente contínua e relativamente contida, pode-se assim dizer, só que agora nós começamos a ter um segundo corte de juros, um segundo momento de corte de juros que surge agora em 2025. E esse corte de juros que veio ontem, né, que trouxe aí ao mercado pelo Banco Central, está diretamente relacionado a isso que eu comentei da atividade econômica em si, porque no momento que os níveis de atividade econômica começam a deteriorar e principalmente no lado do emprego, ou seja, no lado do mercado do trabalho, que é um dos mandatos do Fed, né? Eles têm um mandato de manter os níveis de inflação de preços contida e também manter o nível de emprego contínuo, de criação de novos negócios lá na economia, e é justamente esse ponto que se volta para essa reunião atual. Esse segundo momento de corte, nós tivemos um momento de corte no ano passado, e esse segundo momento de corte está agora sendo diretamente relacionado com as expectativas de queda no emprego lá na economia norte-americana. Esse tipo de expectativa aqui já é algo que está se transpassando, né, que está sendo transmitido para as taxas de desemprego, e a gente já começa a ver esse tipo de subida na taxa de desemprego, que agora está ali na faixa dos 4,3%, e já começa a preocupar, e esse foi o principal ponto, né? Esse foi aí talvez o highlight do que foi a comitiva de imprensa e também a conferência ali do Federal Reserve, né, do Jay Powell. Ele falou bastante
sobre os dados de emprego e também projetou bastante aquilo que seria uma maior deterioração, uma continuação de deterioração no que diz respeito aos níveis de emprego lá dos Estados Unidos. Essa dinâmica que eu estou falando aqui para vocês conseguem identificar justamente nesse gráfico aqui, ó, que mostra que os níveis de emprego estão relativamente em queda, enquanto os níveis de inflação ainda estão persistentes, ou seja, o Fed agora se encontra numa situação onde, por um lado, ele tem dados de inflação que ainda estão acima da meta dele e, por outro lado, nós temos um nível de desemprego que está crescente. E agora, por mais que a maior parte do ano agora de 2025 tenha sido focado na parte da inflação de preços, ou seja, manter os níveis de inflação de preços em queda contínua, que é algo que já estava acontecendo, eu já tinha mostrado para vocês, né? Vocês conseguem observar aqui nesse gráfico da inflação lá dos Estados Unidos, da inflação de preço lá dos Estados Unidos, que ela já estava dentro de uma tendência de queda, e esse tipo de tendência de queda é aquilo que o Federal Reserve busca agora nessa sua política monetária, só que nesse momento o lado do mercado de trabalho começa a pesar ainda mais, né? Então nós temos visto revisões aí no que diz respeito à quantidade de criação de empregos lá nos Estados Unidos, e esse tipo de revisões começa a pesar na mão do Fed, e é justamente por isso que agora se posiciona mais no lado de criação de empregos, que isso é algo que pode deteriorar ainda em 2025 e se estender até 2026. Agora, no lado da inflação, eu quero que vocês entendam muito bem que aquilo que é transmitido pelo CPI, né, que é o Consumer Price Index, o índice de preços ao consumidor, trazidos pelo IBGE, pode assim dizer, lá dos Estados Unidos, ele é atualmente muito arbitrário. Ele possui uma quantidade muito grande de dados que não são realistas. Nesse momento, agora, em agosto, nós tivemos um alcance de 36% dos dados que estão sendo imputados no índice de preços ao consumidor como sendo apenas expectativas ou estimativas e não, de fato, aquilo que é valor realista. Então, no que diz respeito à inflação de preços, ela ainda não está crescendo de forma significativa e o Fed acabou atrasando bastante esse corte de juros, enquanto a inflação de preços já estava em queda e a taxa de juros se mantinha bem alta ainda em relação àquilo que foi o histórico anterior. Ele poderia ter cortado os juros bem mais cedo e evitado essa desaceleração maior agora do mercado de trabalho, só que agora é justamente isso que o Fed vai tentar conter para evitar que quando possivelmente o Jay Powell saia em maio de 2026, ele saia com o seu mandato duplamente em risco, né? Ou seja, tanto emprego quanto inflação vai poder aí estar basicamente fora do que seriam as projeções do Fed. E no que diz respeito às projeções do próprio Federal Reserve, um dos pontos altos aqui dessa reunião, desses dados que surgiram agora ontem através do FOMC, do Comitê de Política Monetária, foi justamente essa falta de consenso entre os membros do Federal Reserve, né? Algo que a gente já vinha identificando que poderia acontecer nessa reunião de agora e nas próximas reuniões, porque de fato começa a se questionar bastante o que é a política monetária lá dos Estados Unidos e começa a ter também uma pressão política muito significativa para o Powell, uma pressão política que surge também do governo Trump. O Trump esteve aí abertamente falando nas notícias e nas redes sociais que o Fed estaria atrasado, que o Jay Powell perdeu a linha, né? Perdeu aqui o fio da meada, pode-se assim dizer, no que diz respeito à política monetária, e a gente já começa a ver isso sendo transmitido para os dados. Nessa reunião de ontem, no que diz respeito às estimativas de continuação de corte de juros em 2025, boa parte aqui, né, 9 membros aqui do Fed esperam 2 cortes de juros ainda esse ano. Nós também tivemos 2 membros que esperam um corte de juros esse ano, 5 membros que não esperam nenhum tipo de corte de juros esse ano e um membro que até espera subida de juros esse ano, né? O que é bem curioso. Nós temos um momento onde os membros do Fed estão completamente diferentes, divergindo aqui. E além do mais, nós tivemos um aqui, que foi o governador Miran, ele basicamente acreditou aí numa queda de juros de 75 pontos base, né? O que seria uma queda de juros ainda mais abrupta em relação a que os outros membros estão mostrando. Aqui nesse gráfico mais abaixo eu mostro para vocês justamente isso, né? Que é basicamente a diferença entre teve membro que achou que ia subir uma vez ainda esse ano, ou seja, subir juros esse ano, e teve membro que achou que ia ter 5 cortes de juros esse ano. Então vocês
vocês conseguem perceber que não está existindo um consenso muito claro no que diz respeito à política monetária lá nos Estados Unidos por parte do Banco Central, e isso acaba ferindo bastante o que é a credibilidade do Federal Reserve em conseguir conter o seu mandato duplo. Só que uma coisa que eu quero que vocês entendam bastante é que juros não é a única ferramenta de política monetária que o Federal Reserve executa, e eu sei que por mais que muita gente prefira olhar somente na parte de juros, você não deve fazer isso, principalmente você que é inscrito aqui do meu canal, porque aqui a gente traz esse tipo de material de forma ainda mais didática, só que olhando o lado estatístico, o lado analítico e não tanto o lado das notícias. Então, se você só olha para o lado das notícias, elas vão estar sendo constantemente bombardeadas sobre variação de taxa de juros, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais que sim, ela é importante de fato, só que existem outros mecanismos, existem outras ferramentas que o Federal Reserve utiliza para atuar na sua política monetária. Uma delas é o seu próprio balanço de ativos, que é basicamente uma conta que o Fed possui, né, uma carteira de investimento que o Federal Reserve possui, e dentro dela existem uma série de títulos públicos, de ativos e principalmente de mortgage-backed securities, que são basicamente aí títulos hipotecários, que está na posse do Federal Reserve e é utilizada para ou enxugar a liquidez no mercado, retirar capital, retirar dinheiro de circulação ou então de injetar liquidez no mercado. Esse movimento de injetar liquidez, de inserir dinheiro no mercado é chamado de quantitative easing, que é quando o Federal Reserve cresce a sua reserva no seu balanço, né? Cresce a quantidade de ativos no seu balanço, e quando nós temos um quantitative tightening, nós temos uma queda nesse balanço. Ontem trouxe aí a decisão do Fed, trouxe algumas informações em relação a esse balanço do Federal Reserve, e aqui eles citam justamente nessa parte onde eles falam continue reducing its holding of treasury securities, ou seja, eles vão continuar reduzindo os seus ativos no balanço. Então o quantitative tightening vai continuar. Esse é um tipo de ferramenta que poderia já ser utilizada para estimular a economia de forma ainda mais intensa, só que o Fed não quer fazer esse tipo de estímulo e não quer ainda já utilizar essa ficha para num determinado momento, no segundo momento, caso nós tenhamos um nível de desaceleração mais intenso, que não é o caso agora, eu vou já mostrar para vocês, ele possa utilizar esse quantitative easing retornando. Mas lembre-se sempre, quantitative easing no modo simplista ou superficial, que é mais conhecido pelo mercado, não existe ainda. Só que o quantitative easing, ou podemos assim dizer, injeções de liquidez por meio de outras ferramentas, isso sim já existe e isso já impacta o Bitcoin e tem feito com que preços de ativos aí, ações, títulos públicos, etc. e criptomoedas, Bitcoin, subissem aí no último ano e também subisse nos últimos anos, né? Inclusive, nesse gráfico aqui, vocês conseguem ver muito bem esse processo de quantitative easing e esse processo de quantitative tightening. Toda vez que as reservas na posse do Fed crescem, nós estamos falando de um quantitative easing, que é esse período de crescimento nas reservas, e isso acabou impactando bastante o que foi o bull market de 2021. Foi um bull market fortemente derivado de injeções de liquidez por parte do Banco Central, e agora, nos últimos anos, nós tivemos um quantitative tightening. Vocês podem ver aqui as reservas do Fed caindo, ou seja, ele deixa os ativos, os títulos públicos maturar e também faz vendas no mercado. A última vez que nós tivemos um quantitative easing propriamente dito foi em 2023, quando teve o colapso do Silicon Valley Bank, e o Federal Reserve acabou injetando uma boa quantidade de liquidez, não só por meio do seu balanço, mas também por meio de outros mecanismos de liquidez emergencial, que é conhecido aí, naquele caso, foi conhecida como Banking Fund Term Program, que foi um pacote de liquidez emergencial, principalmente voltada para bancos comerciais. Mas não adianta de nada eu falar sobre essa mudança na política monetária do Fed e como é que ele fez essa transição de uma política monetária restrita, uma política monetária mais contida que foi sendo executada em 2025, para agora um início de política monetária levemente frouxa, né, levemente acomodativa, que é o que nós estamos vivendo atualmente, sem falar do que é o contexto em relação à atividade econômica. Afinal de contas, a decisão do Fed de ontem foi estritamente baseada na atividade econômica e no mercado de trabalho. E como vocês vão ver agora, na parte de mercado de trabalho, nós ainda não temos esse tipo de desaceleração intensa, tá? Não é um nível de desaceleração e de contração econômica típica de recessões. Por mais que a gente, sim, já esteja vendo um crescimento de desemprego, ainda não é aquele colapso, né? Como eu escrevi aqui, o emprego desacelerou, mas não colapsou. Nesse gráfico
gráfico vocês podem ver aqui justamente uma pesquisa que é direcionada aqui aos negócios, né, os donos de empresas lá nos Estados Unidos, em relação às condições de emprego atual. As duas últimas vezes que nós tivemos condições de emprego deteriorando no formato de colapso foi de fato em 2020 e também ali entre 2008 e 2009. Nesse momento, por mais que já esteja em queda, ainda não é um nível de colapso. Esse tipo de desaceleração favorece aquilo que é o discurso do Fed de já injetar liquidez no sistema, de já trazer um nível de política monetária já acomodativa, mas é no primeiro formato de corte de juros que eu falei para vocês, não é? Que é um corte de juros mais para evitar uma desaceleração e não para conter um caos total em termos de desaceleração econômica. Além disso, vocês também podem ver que a produção industrial lá nos Estados Unidos continua ainda resiliente e, inclusive, as últimas duas vezes que nós tivemos uma produção industrial em queda lá nos Estados Unidos foi em 2020 e também entre 2008 e 2009. A mesma coisa daquele outro gráfico que eu mostrei para vocês. Nesse momento, a produção industrial lá nos Estados Unidos, né, na variação anual, ainda segue crescendo 0,87 ao ano. Não é um crescimento industrial grande, então sim, tudo bem. Por um lado, nós não temos um grande crescimento econômico, mas nós também não temos um nível de quebra na atividade econômica e um nível de quebra no desemprego, né? Aliás, no emprego, que poderia já sinalizar uma recessão imediata. E é justamente por isso que as expectativas do PIB lá dos Estados Unidos já estão aí sendo sinalizadas para cerca de 3,1%, 3,2% agora nesse terceiro trimestre, que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, que é esse gráfico aqui do GDP Now, né? Que é a expectativa de crescimento do PIB para esse terceiro trimestre agora de 2025 lá para os Estados Unidos, e essa expectativa aqui de acima de 3% não condiz com o cenário de desaceleração econômica e de recessão técnica, né, que seria um PIB decrescente e, nesse caso, negativo, que é aquilo que a gente não tem nesse momento. E só para que fique claro, essa queda de juros, ela sim favorece um nível de liquidez melhor dentro da economia, principalmente porque a queda de juros, né, quanto mais os juros caem, mais ele facilita em termos de velocidade de criação de dinheiro. Por quê? Quando nós temos uma situação de crédito mais barato, que no final das contas a queda nos juros ela faz com que o crédito se torne mais barato, isso incentiva o crédito, principalmente crédito bancário, e faz também com que a criação de dinheiro aumente. Então, caso você não saiba, não é só o Federal Reserve que cria dinheiro na economia. Os bancos comerciais também criam através de emissão de crédito, ou seja, emissão de empréstimos. Então, as pessoas tomam mais empréstimo porque esse custo de crédito está mais barato, isso favorece a velocidade de criação de dinheiro, que em última instância favorece a estrutura de liquidez no mercado como um todo. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, se você é inscrito aqui do meu canal já sabe que nós rastreamos liquidez de forma contínua e constante. Eu já mostrei esse gráfico para vocês. Enquanto liquidez, tanto no mercado norte-americano quanto no mercado global estiver crescendo, o Bitcoin também vai continuar crescendo. E nesse momento, nós temos uma liquidez doméstica, que eu estou mostrando nesse gráfico aqui para vocês, crescente lá nos Estados Unidos. E quando eu falo em liquidez, eu não estou falando só de base monetária, não estou falando só de juros, mas do contexto total também na economia, né? Então, alavancagem, crédito, o que é de Reverse Repo Facility, o que é emitido de liquidez através do tesouro, né? Essas emissões de títulos de curta duração, isso tudo favorece a estrutura de liquidez e também favorece o Bitcoin. Por mais que no curto prazo a gente possa ter correções de preço derivadas de qualquer tipo de choque ou até mesmo de normalização de mercado por conta da própria alavancagem, no médio prazo, né, esse tipo de estrutura de liquidez benéfica e liquidez continuamente crescente tende a favorecer o Bitcoin, e é por isso que a gente provavelmente vai continuar vendo o Bitcoin subindo aí nos próximos meses, relacionado justamente a esse cenário de melhoria de liquidez e muito provavelmente também derivado da acumulação institucional. Isso aqui é algo que é preciso ser avaliado de forma bem mais aprofundada, e é isso que a gente faz lá no Blocktrends Pro. Se você gosta e tem gostado aí dos meus vídeos e de todos esses gráficos que eu trago aqui, saiba que isso é apenas uma parte daquilo que eu trago para os nossos assinantes lá no Blocktrends. Ontem, antes da reunião, nós fizemos um meetup
E passamos mais de 1h30 discutindo justamente tudo isso que eu tô falando aqui para vocês e muito mais dados lá, principalmente mostrando lá os meus modelos e onde eu acredito que vai ser o topo do bull market do Bitcoin, que é onde a gente vai começar a montar posições de proteção, que é onde a gente vai começar a virar um pouco a chave para essa visão mais otimista, para uma visão mais protetiva do nosso capital lá para os nossos assinantes. Todas as informações do Blocktrends Pro eu vou deixar aqui embaixo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre fazendo esse tipo de conteúdo. Deixa o teu like e comenta aqui embaixo se você já estava esperando esses 25 pontos base de corte de juros do Fed ou se você acabou sendo surpreendido. Eu vou deixar um card aqui com um vídeo que foi feito nessa semana para vocês verem que na verdade tudo que foi feito aí pelo Fed, né, todos esses dados que foram trazidos pelo Fed já eram ao que eu já esperava e eu já tinha feito um vídeo nessa semana. Você pode ver lá, é um vídeo que detalha muito mais a decisão do Fed antes mesmo dela ocorrer e vocês podem ver que tudo já estava alinhado e tudo já estava previsto lá naquele vídeo. Vão lá, assistam aquele vídeo que é bastante interessante e acaba complementando esse vídeo que você assistiu agora. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!